Quero agradecer, a missionária Wanda, também, por passar essa confiança. E eu estar aqui na frente desse trabalho, desse culto rosa. Louvado seja Deus, as minhas irmãs estão lindas. Parabéns, o painel, tudo muito lindo. Mulher virtuosas, mulher de grande valor, mas eu quero dizer que para ter uma mulher virtuosa de grande valor também tem que ter fé. Nesta noite eu quero falar sobre fé. Amém? Não vou falar sobre mulheres, que é a palavra que Deus trouxe para o meu coração. Já falaram sobre Ruth, Esther, mas eu quero falar sobre fé. Peço que os irmãos abrem a palavra do Senhor em Mateus 8. Só vou ler somente um versículo e a igreja pode se assentar. Mateus 8, versículo 7. O menor versículo dentro deste capítulo. Amém, igreja? Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Amém? Pode se assentar. Eu me pego pensando sobre a fé deste homem. Aí eu penso, meu Deus, que tamanho que é a minha fé. A palavra do Senhor diz: se nós tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós ia dizer para o monte, passa daqui para acolá, e o monte ia passar. O monte são problemas, são as lutas, e que nós venhamos ter fé. Aí eu fico pensando, meu Deus, que tamanho que é a minha fé. Antes de crer no tudo que acontece na vida da gente, tantos problemas, tantas lutas, e nós antes de crer, muitas das vezes nós fica questionando, falando alguma coisa, o porquê aconteceu aquilo, Não. Nós temos que crer antes de questionar. Nós temos que confiar. Nós temos que ter fé. Porque a palavra do Senhor disse aqui em Mateus 8, que o centurião, ele tinha ouvido falar de Jesus. E Jesus, quando entra ali em Cafarnaum, esse centurião vai até Jesus e começa a falar com ele. Mas antes de eu dizer o que centurião ia dizer para Jesus, eu quero falar assim: quando ele ouviu falar de Jesus, você também ouviu antes de você estar aqui para falar de Jesus. Houve fé no coração desse homem. Teve fé no coração deste homem. Porque senão ele não chegaria até Jesus. E quando gerou fé dentro do coração deste homem, ele chega até Jesus e fala: Senhor, o meu servo está paralítico. E ainda está atormentado, terrivelmente atormentado. Aí ele pergunta para Jesus que ele quer uma palavra. Aí Jesus fala para ele assim: eu irei curá-lo. Aleluias. Irmãos, não olha para a Luzinete não. Presta atenção na palavra que Jesus quer falar sobre fé nesta noite. Este homem, irmãos, ele não era cristão. Ele só ouviu a falar de Jesus e ele obteve fé no coração.
Jesus fala, eu irei até lá. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus, Ele está disponível, todo o tempo, para mim e para você. Jesus não mede circunstância para ir visitar o teu filho, o teu esposo, tua esposa. Ele sempre está disponível. Mas o centurião, ele responde, eu não sou digno de receber no meu teto. Diga somente uma palavra e o meu criado ficará são. O centurião, aleluia, ele reconhece a santidade de Deus. Ele reconhece a santidade de Cristo. E você? Ele sabe que Deus cura. Ele ouviu falar que Deus liberta, que é o Santíssimo, que é o nosso Pai, que é o Espírito Santo. Ele reconhece que não somos nada sem Cristo. E por isso que ele chega até Jesus e suplica pela cura do teu servo. Ele surpreende Jesus com a sua fé. E ouvindo isso, ele disse aos que seguia, aos que acompanhavam, aos que estavam ali, ele disse, em verdade, eu vos digo, que nem em Israel encontrei tanta fé. Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas é a certeza daquilo que você espera. O que você tem colocado na mão do Senhor. Você tem esperado, mas você tem questionado. Aquele que tem fé, ele espera e confia. Nós precisamos, igreja, precisamos, meus irmãos, compreender que quem tem fé, a fé tem que estar firme em nossos corações. A fé tem que estar plantada em nossos corações. Você tem que viver pela fé. Quando o mundo diz para você que não vai dar certo, ou alguém vai dizer para você, isso não vai dar certo, você tem que acreditar e dizer e ter fé, vai dar certo sim. Você tem que confiar no Deus que você serve. O centurião é um homem de autoridade. O homem era chefe. Ele tinha um patamar elevado. Ele podia dizer assim para o servo, para o soldado, para aqueles que estavam com ele, ó, vai lá e faz isso, eles fazem. Vem aqui e eles vêm. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Ele viu santidade em Jesus e ele viu que sem Jesus ele não é nada, que o que ele fazia perto de Deus ele não era nada.
Toda a autoridade que ele tinha, perto da autoridade de Deus, ele é pequeno. Muitos se acham grande, muitos se acham melhor, mas diante, aleluias, do nosso Deus nós não somos nada. Mas o problema que o servo tinha, que o servo dele tinha, não adiantava a autoridade, não adiantava ele ser chefe, não estava no alcance dele. O problema que o servo dele tinha, o criado dele tinha, ele não resolvia. Não adianta você ter grande dinheiro, se você não tiver Deus, você não tem nada. Não adianta, ter o melhor carro, a melhor casa. Se você não tiver Deus, você não tem nada. Por que que aquele centurião se humilhou e foi até Jesus? O servo dele, aquele criado, eu creio que era um criado muito bom dentro da casa dele, fazia tudo o que ele mandava, mas ele não resolveu a situação do servo. E ele procurou Jesus porque ele ouviu a falar de um Deus que restaura, que liberta, que transforma. E eu quero dizer para você nesta noite, esse Jesus está aqui. Luzinete, Jesus está sentado à direita do Pai, ao trono da graça, mas o Espírito Santo faz presença neste lugar. Antes que eu chegasse, ele já estava. Ele vai buscar a bênção, ele foi buscar a cura para o seu servo. Eu quero dizer para você que não é diferente eu e você. Nós deixamos nosso lar para vir buscar algo da parte do Senhor. O Senhor é o dono do milagre, Ele é o dono da vitória. E Ele está aqui para te abençoar, para curar. Eu quero dizer para você, sai dessas quatro paredes, sai desse comodismo teu de dentro de casa, vem para a casa do Senhor buscar vitória para a tua família. O centurião foi buscar algo da parte de Deus para o seu servo. O centurião foi em busca da cura. E ele recebe. Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. Olha aí onde Deus falou comigo hoje da fé. Nós só vamos alcançar algo, depende da tua fé. Por isso que no começo eu falei assim, meu Deus, eu olho para esse texto da palavra, onde Mateus ali escreve, falo, meu Deus, que tamanho que é a minha fé. Eu só vou alcançar a bênção e a vitória, depende da minha fé, do tamanho da minha fé. Vai, seja feito conforme a tua fé. Você veio buscar algo da parte de Deus, você tem fé? Você vai receber. E naquela mesma hora, o criado ficou são. Aquele homem tinha fé. Você quer bênção para sua família? A palavra do Senhor diz ali em Tiago 4, e o versículo 8, naquela primeira parte, ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus,
e ele chegará a vós. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Chega aos pés do Senhor, jejuma, clama por Ele, que você vai obter a tua vitória. O centurião, meu irmão, ele recebeu o milagre na sua casa, para aquele servo, porque ele creu, porque ele teve fé na palavra. E você? Você tem crido na palavra de Deus? Você tem ouvido a palavra de Deus, mas tem entrado num ouvido e saído por outro? Ou você tem guardado na tábua do teu coração? Aquele homem, ele só ouviu falar. Quanto tempo, quantos anos você tem ouvido algo da parte de Deus, mas não tem tomado posse? Aquele homem, ele só ouviu falar e foi atrás de Jesus. Eu quero falar algo para você aqui, que todos da Bíblia, que saíram de casa para ir buscar algo da parte de Deus, recebeu. A mulher de fluxo de sangue, aquele homem, que ele era paralítico, e os 4 homens levaram ele lá na casa, para buscar a bênção de Deus. 4 homens subiu ele pelo telhado, e ele teve a bênção. E você? E eu, Luzinete? Antes de eu passar essa palavra para dentro da igreja, Deus falou comigo. Você pede. Você tem fé o suficiente para obter a minha vitória? Cada irmão que saiu daqui, Irai, Shei, Miandai, cada irmão que deixou seu lar e veio aqui dentro da casa do Pai, veio buscar algo da parte do Senhor. Uma renovação espiritual, ou quer que Deus fala, ou uma cura, ou uma porta de trabalho, ou causa da justiça, ou uma cura. Deus falou para você hoje, você vai obter pelo tamanho da tua fé. O centurião teve a bênção e a vitória, porque ele recebeu a palavra e levou a palavra para sua casa. Receba essa palavra. Fica com essa palavra. E eu agradeço a minha oportunidade